certeza que Deus já colocou no seu coração uma palavra, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, ó Pai. Mas um pouco mais queremos nos alegrar em Ti. Um pouco mais queremos ouvir a Tua voz. Um pouco mais queremos sentir mais e mais a Tua presença. Desde já apresentamos Teu servo em Tuas mãos, crendo sim, Senhor, na Tua onipotência, crendo sim no Teu agir, no Teu mover. E peço, Deus, que não seja Ele, mas seja o Teu querer na Tua vida, que seja a Tua boca na boca dele, que seja a Tua palavra através do Teu Espírito Santo nesta noite. Fala conosco, Senhor, aquilo que ao qual nós desejamos, aquilo que nós precisamos ouvir, é o que nós te pedimos em o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 5. Livro de Ezequiel, capítulo 37 e versículo de número 5. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos que estão conosco nesta noite, que é a primeira vez ou que estão retornando. Deus abençoe que estão online, que estão em casa. Que Deus continue abençoando esta noite. As crianças, né? Vamos ter o máximo de cuidado. É hora que nós podemos dar atenção. Toda atenção é pouca à palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Continua com o fundo para os irmãos não dormir, né? Ai, meu Deus. Amém? Quero pedir compreensão aos irmãos por esse texto, porque nós estamos vivendo uma época, é um tempo, e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração nesta noite. Ezequiel capítulo 37, verso 5, que diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que porei entrar o Espírito em vós e vivereis. Diga comigo: eis que farei entrar em vós e vivereis. Senhor Deus da glória, te louvamos nesta hora, te glorificamos, ofertamos, damos louvor a Ti. Mas nesse momento só o Senhor tem a Tua palavra em nossos corações, a revelação e a inspiração, Senhor Deus, sobre a Tua palavra. Continua conosco, nos ajuda e fala aos nossos corações, abre a nossa mente, que nós podemos entender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos passando, estamos participando um pouco desta era, o século 21. É um tempo que a cada dia, quando eu me sento para ler uma palavra, ouvir uma mensagem, seja de qualquer pessoa, eu olho para dentro da igreja e olho ao tempo que vivemos, e o tempo que passamos lá, outra hora, outro tempo. As igrejas há 10, 15 anos atrás, e imaginando que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que o povo estão se afastando de Deus, estão largando a comunhão de Deus, estão deixando de adorar a Deus por conta de um momento, por conta de um relacionamento, por conta de dinheiro, fama, status.
E vivemos numa sociedade corrupta, onde as igrejas estão se alienando com a corrupção. Mateus vai falar, Jesus dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor daquele que Deus escolheu, daqueles que Deus a dedo escolheu, chamou, possível seja, se esfriarão. Alguns se apostatarão da fé, aqueles que pregavam, tomavam a Santa Ceia, ensinavam, hoje estão lá fora. Estamos vivendo em um tempo que o pecado está entrando em nossas vidas, está entrando em nossas casas, seja por telefone, seja por literatura, seja por ouvir TV, rádio e algumas coisas semelhantes, mas está entrando. Estamos se conformando com esta era, com a tecnologia, estamos se conformando com esse tempo e dizendo até às vezes: não precisa ir para a igreja hoje, porque Deus não precisa de mim lá na igreja. Temos um grupo de desigrejados, são esse grupo que diz: a igreja tem culto, mas tem online, eu vou ficar em casa, aqui está muito bem. Mas não é porque quer ficar em casa, não. É porque as pessoas a sua mente já se conformou com esta era, com o pecado, com a situação. É muito comum ver alguns crentes alienados com este mundo. Mas quando eu volto e vejo para a história de Israel, Israel viveu o mesmo período que nós estamos vivendo hoje aqui. Israel, no período do reinado de Salomão, Salomão começa bem, homem de sabedoria, cheio de fé, cheio de temor a Deus. Ele foi orar, tinha um reinado, ele foi orar a Deus, e Deus perguntou: o que queres que eu te dê, te faça? Ele disse: eu quero simplesmente sabedoria para reinar um povo. E Deus deu um problema para ele, e dentro desse problema Deus deu um entendimento da sabedoria e ele resolveu. Só que Israel vivia em festas, Israel vivia em glórias, Israel vivia um templo cheio de ouro, Israel vivia um tempo de muita glória de Deus. Mas chega um momento que Salomão começa a alienar-se com outras nações. Salomão começa a fazer aliança com outras nações, porque Deus falou para Davi, para Moisés, para Abraão e outros homens de Deus, e diz: no dia que vocês deixarem de ouvir a minha voz e fazer aliança com outras nações, outros deuses, vocês deixarão de ouvir a minha voz e sentir a minha presença. Só que nesse momento Salomão faz aliança com os outros reinos, com outras nações, e ele começa a entrar dentro de cultos de adoração aos deuses. Começa o povo se misturar, se casar-se com outras mulheres que não faziam parte de Israel. Só que quando eles começam a fazer isso, Salomão, por exemplo, 700 mulheres, 300 concubinas, para satisfazer o seu ego, o seu desejo, sua formosura, porque Salomão tinha um esplendor, uma glória tão grande, que uma rainha atravessou o deserto para ouvir simplesmente Salomão. Mas que quando chega no final, Salomão se dá mal. Quando chega no final, Salomão vai se corromper o seu caráter, ele vai se vender às alianças dos deuses pagãos. Salomão vai se desenrolar de uma forma que Israel já está no meio das outras nações, adorando outros tipos de Deus, que Deus falou para Israel que não adorarás outro Deus a não ser o Deus de Israel. Só que agora Salomão morre, e agora o povo fica disperso. O povo agora fica diante de Deus afastado, porque Deus disse: se vocês deixarem de ouvir a minha voz e não seguir com meus estatutos, que é a palavra, as leis,
eu não estarei mais no meio de vocês. Aí Deus permite que aqueles inimigos daquele tempo, que estão na redondeza, que se perderam também diante de Deus, que eles adoravam outros deuses, Deus permitiu que os inimigos dos assírios oprimissem Israel, colocassem Israel de uma forma tão oprimida e humilhado, que eles iam conseguir ser derrotados pelos seus inimigos. Nesse período, Deus usa o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, nada mais nada menos, 70 anos aproximadamente. Deus permite, Isaías 45, Jeremias capítulo 29, vai dizer que Deus fala para Jeremias dizendo que ia lançar o povo em um cativeiro, para o povo saber, para o povo dar valor à presença de Deus. Só que Deus, o mesmo povo que Deus ia usar para oprimir Israel, Deus também ia usar o mesmo povo para exaltar Israel. Esse cativeiro foi um dos cativeiros mais que doeu na alma de Israel. O primeiro cativeiro egípcio, onde o povo passou um grande período escravo, adorava o Deus Faraó, e Deus foi preciso levantar Moisés como libertador. O segundo da Babilônia, o terceiro de Roma, que alguns não voltaram mais porque viveram um momento tão grande que foram matar as suas vidas, suas mulheres, seus filhos. Mas por que esse cativeiro da Babilônia marca Israel? Porque quando no ano 605, quando chega no ano 605, Israel está numa decadência espiritual, sem a presença de Deus. Israel está numa decadência espiritual, sem a... O que vai acontecer com... O que vai acontecer com Israel? No ano 605, Israel está em Jerusalém, onde o povo está adorando. Só que nesse momento, o rei entra em Judá, leva cativo os homens sábios, Daniel, Azarias, Misael, Ananias, para o cativeiro babilônico, porque naquele tempo se usava homens sábios para grande mão de obra dentro da Babilônia. A Babilônia nesse tempo era um território muito rico, era como se fosse o Alphaville da vida, o Inhambi, o Morumbi, aliás. E naquele tempo a cultura tinha grande ciência, grandes coisas que podiam se aproveitar. Eles levavam os homens sábios para se aproveitar da sua ciência, da sua inteligência. Só que quando chega 597 a.C., a segunda invasão para dentro de Jerusalém, não é simplesmente mais levar os homens sábios, mas levar aqueles homens que não têm entendimento, aqueles homens que não tinham cultura, para mão de obra, para levantar muros, para levantar casas, para trabalhar, quebrar pedras diante da Babilônia. E o rei entra naquele tempo, quebra toda a cidade. Quando quebra toda a cidade, quando leva o povo cativo, sacerdote, pais, mães, filhos, crianças, a história vai dizer aproximadamente quase 10 mil pessoas, somando com crianças e mulheres, quase 20 mil. Vai para dentro da Babilônia. O interessante é que nesse tempo, quem estava estagiando para ser sacerdote ou era sacerdote, também foi levado cativo, preso para a Babilônia. Só que em Jerusalém ficava o tempo da adoração. Jerusalém ficava o tempo onde todo o povo adorava a Deus, sacerdote, sumo sacerdote.
Só que aqui esse rei Nabucodonosor, ele não só leva o povo, mas ele entra em Jerusalém, ele quebra os muros, quebra as portas do templo, ele toca fogo na cidade toda. E o templo de Salomão, que estava construindo esse templo, era destruído. Por isso que Jeremias, Lamentações capítulo 3, Jeremias senta, quem não sabe, numa calçada, numa cadeira, e ele vai escrever. O livro de Lamentações já está dizendo, ele diz: ó Jerusalém, que mataram os profetas de Deus, que mataram os levitas, que outra hora adorava a Deus, mas agora está sendo queimado e destruído. Jeremias, ele vai chorar, porque Jeremias, ele vai escrever o seu livro, e mais de 60% de Jeremias vai contemplar as suas profecias se cumprindo. Jeremias fica em Jerusalém, numa cidade chamada, uma cidade pequena, um vilarejo. Quando ele fica naquela cidade, naquele vilarejo, ele contempla a destruição de Jerusalém, mas todo o povo está cativo. Agora o povo entraram dentro da Babilônia. Dentro da Babilônia, ali aos deuses da adoração. Dentro da Babilônia, a cultura que pode usar de um tudo. Pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, homens e também vice-versa. Adoração ao deus Astarote, ao deus Dagon. Adoração a outros tipos de deus da sensualidade, que os homens bebiam vinho, até quando eles se bebiam, ficavam embriagados. Ali vinham as mulheres seminuas, começavam a dançar, e eles começavam a deslumbrar seus olhos. Outros dormiam embriagados, outros tinham relações juntos também. A cidade babilônica era chamada também da cidade de Sodoma e Gomorra, porque é tudo misturado, masculino com masculino, feminino, para não falar hoje abertamente, que hoje era processo. Israel, quando ele entra dentro da Babilônia, ele entra como crente, ele entra como filho de Deus escolhido, uma geração eleita de Abraão. Mas ao passar do tempo, o povo vão se esquecendo da promessa de Deus. Passado o tempo, os pessoal vão deixando o costume de Deus. Passado o tempo, as pessoas vão deixando de adorar a Deus, porque eles não tinham mais alegria, eles não tinham mais vontade, eles não tinham mais vigor de pegar os levitas, de pegar os seus instrumentos e tocar diante de Deus. Tocar para quem? Para quê? Sem unção, com dor, gemidos. Vai tocar para quem? Qual o motivo que o povo de Israel tinha tocado, sendo exilado, cativo, preso? E deixa eu lhe falar uma coisa: o cativo daquele tempo durava 50 anos. Após 50 anos, quem tinha liberdade saía para voltar à sua terra. Outros morriam, outros não aguentavam com o trabalho de escravo. Pouca comida, muito trabalho, pouco dormida. Só que agora, alguns textos vão dizer que dentro da Babilônia existia um rio chamado Quebar, e toda de manhã o povo de Israel vinha e deitava de bruços, colocava seu rosto em terra. O livro de Salmo 137, ele cantava, ele expressava, ele adorava. Com que alegria nós vamos adorar? Só que eles deitaram prostrados, sacerdotes levitas. Só que agora vinha um povo que estava dentro da Babilônia, que fizeram eles de escravo, pisavam nas costas dele e diz: adora esse Deus que eu quero ver. O Deus de Jerusalém, que você disse que descer a fumaça, descer a glória, adore aí, faça adoração, cante. Cantar o que quando a doença vem? Cantar o que quando a enfermidade vem? Expressar o que quando a porta de emprego fecha? Quando você vai para o consultório, fecha a porta, o doutor você recebeu isto? Você abre a sua mente, desaparece do consultório e viaja ao mundo. E você se pergunta: por quê? Para quê? Há como adorar quando você olha para dentro de casa?
você vê tudo de cabeça para baixo. Há como adorar quando você olha para dentro da sua casa, você orando, seu esposo lá na rua, os seus filhos, ou sua esposa. Há como adorar quando você olhar e eu estou orando por tanto tempo para Deus libertar, Deus não libertou ainda. Como adorar nesse momento? Como expressar uma palavra de gratidão? Só que o povo olhava e começava a lembrar de Deus. Só que Jeremias vai dizer que aproximadamente eles passariam 70 anos. 70 anos de cativeiro é uma vida. 70 anos, quando meu filho estiver, eu estarei quase com 90 anos. 70 anos, acompanhar a vida de uma criança é difícil, sendo escravo. Imagine os seus pais, imagine os seus pais tendo seus filhos, dizendo: meu filho vai ser um levita, o meu filho vai ser um sacerdote. Mas na consciência dele está dizendo: estamos cativos, aprisionados, só resta a morte para o meu filho. Só que aqui entra esse texto, Ezequiel 37, verso 5. Ezequiel foi levado aproximadamente com 20 anos para dentro da Babilônia. Só que quando Ezequiel estava em Jerusalém, ele estagiava com seu pai Buzi, que era sacerdote, o ofício de sacerdote. Ele não podia exercer, porque dentro dos judeus dividia a idade em 4 períodos: de 0 a 12 crianças, de 12 a 29 adolescente, adulto de 20 de 30 a 70 e ancião de 70 por diante. É por isso que Jesus, abaixo de 29 anos, ele não apareceu em nenhum momento da Bíblia para ensinar, para falar. 12 anos ele se apresenta no templo, dali ele é oculto. Só que Ezequiel estagiava com seu pai. Ele ficava olhando como seu pai fazia o sacrifício. Ele olhava quando seu pai pegava a ovelha, colocava dentro da água. Já falei isso aqui. Pegava a ovelha e colocava a sua mão, toda aquela ovelha aproximadamente ali de 9 meses abaixo. Ele colocava a mão, ia nas patas, na cabeça, na cauda, em tudo que era lugar. Porque se ele encontrasse um defeito, não servia para sacrifício. Tinha um assistente que mergulhava, era na água, dava para o sacerdote olhava. Se encontrar defeito, ele devolvia para o assistente, devolver para aquele que ia fazer o sacrifício, arrumar outra ovelha. Se passasse, ele pegava a ovelha, na garganta da ovelha ele dava um corte. Ele prende as suas patas aqui de lado, e com a sua cabeça ele faz um círculo de sangue em cima do altar. O círculo simboliza aliança, que naquele momento que aquele homem está fazendo com Deus. Quando ele faz esse círculo, ele dá 7 passos, quer dizer a perfeição de Deus. Esse era o culto que um sacerdote ia fazer. Quando ele fazia esse sacrifício, o sumo sacerdote estava lá fora. Para ele entrar no lugar do Santo para falar com Deus, o sumo sacerdote vinha com a botija de incenso e começava a soltar a fumaça. Até quando todo o templo onde ele estava ficava cinzento, branco, e ele só podia ver a ponta do seu nariz. Aí o sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, dava 7 passos, curvava sua cabeça e falava com Deus. Para sair, dava 7 passos para trás, virava as suas mãos, lavava e saía. Isso era o culto que um sacerdote ia fazer. Só que Ezequiel via tudo o seu pai fazendo isto. O seu pai contava como se um sacerdote entrava. Só que Ezequiel está exilhado, está preso também no cativeiro. Lá não tem como ele exercer o seu sumo sacerdote. Após 30 anos, já como adulto, sacerdote Joaquim vai estar também lá. Só que ele não podia cultuar. Só que agora o sacerdote Ezequiel via todo o seu povo que tinha cultura, que tinha adoração. Eles viram adorar outros deuses. E um belo dia Ezequiel está no rio Quebar. Quando ele olha para todo o povo de Jerusalém e vê vendido, humilhado, estava ali sendo massacrado, ele vai olhar para Deus
ele vai falar com Deus. Quando ele levanta o seu rosto, uma mão, como na palma de uma mão de um homem, grande que a mão de Deus estava estendida sobre o rio. Quando Ezequiel olha, ele vê uma roda girando por dentro de outra roda. Ele vê 4 animais, 4 rostos, girando como uma catraca, olhando. Só que quando Ezequiel olha para isso, Deus disse: Ezequiel, eu sei que de onde você saiu tinha esse seu estágio, mas eu chamo você hoje como profeta para essas nações. Existia Daniel, que está na Babilônia, não se rompeu. Jeremias ainda estava em Jerusalém, profeta de Deus. Mas para aquele período ali do cativeiro, Deus queria levantar Ezequiel. Quando Deus levanta Ezequiel, disse: Ezequiel, eu te levanto como profeta para as nações. Tu vai dizer para essas casas rebeldes, para esse povo rebeldes, tu vai pregar sobre ele, mas uma promessa eu te faço: vocês voltarão para Jerusalém novamente. Só que quando Deus vem e fala com Ezequiel, capítulo 37, verso 5, a história vai dizer que quando o povo estava já aproximadamente 50 anos no seu cativeiro, eles não aguentavam, eles morriam de fome, trabalham muito. O que é que acontecia com eles? Morriam. O que é que aquele povo fazia? A sua família pegava o seu corpo e jogava dentro de um vale. O vale é um campo grande onde há briga, onde há batalha contra seus inimigos. E quando ele pegava aquele corpo dos seus familiares, jogava dentro do vale, o judeu não podia tocar no defunto porque era imundo. Tinha que ficar 50 metros, aliás, 50 metros da distância do defunto. Sabe o que acontecia? Todo dia de manhã, seus pais, mães, irmãos iam para a beira do vale. Os judeus, por de natureza, eles acreditavam que no terceiro dia, quando a pessoa morria, a alma ficava vagando. Até chegar ao terceiro dia, para eles tinha uma chance de voltar para aquele corpo. 6 horas da manhã, o seu pai, a mãe, os seus filhos vêm na beira do vale, se coloca de joelho, diz: ainda há esperança. Quando ele olha, vê às 10 da manhã, ele vê o corvo vindo, pousa em cima daquele cadáver. Ele não podia chegar perto. O corvo vai, coloca, come os olhos, fura a cabeça, massa cefálica corre. Eles voltam para casa. No outro dia de manhã, 6 da manhã, ele está de volta na beira do vale, dizendo: ainda há esperança. Só que quando dá quase meio-dia, a águia vem e fura a região aqui do estômago, tira tudo que está por dentro. Só que quando ele volta, atardecer, vem as hienas, tira tudo o seu resto de corpo, só deixa os ossos. Só que no terceiro dia, ele vem de manhã novamente, se coloca diante do vale. Ainda há esperança. Mortas ossos, quem fala é uma ave que vem e pega os ossos, começa a bater. Ele joga, bate, até quando abre, ele suga o que está dentro do osso. A ave só come isso, suga o que está dentro do osso, não resta mais nada. Só completa 3 dias, eles voltam de cabeça baixa para casa. E assim, dia após dia, ia morrendo gente e colocando vale. Ia morrendo gente e colocando vale. Ia morrendo gente e colocando vale. Agora você entende porque Jesus só chega ao 4º dia em Lázaro? Para Israel, o 3º dia ainda há esperança, mas para Deus ele vai na contramão das nossas vidas. Ele deixa passar 4 porque não tem mais esperança para o homem. Ele chega lá, realiza o milagre e vai dizer: é o Deus de Israel quem fez o milagre. Para o homem é natural, é 3 dias. A pessoa, se Deus chegasse lá desesperado dentro do 2º dia, ia dizer: não, está escrito na cultura judaica que ao 3º dia a alma podia voltar. E o milagre, Jesus não fazia nada. É por isso que nós temos que passar por alguns caminhos estreitos.
É por isso que a porta tem que fechar. É por isso que a doença tem que vir. É por isso que alguma coisa tem que vir apertar a nossa vida, ou nós dizer, está doendo. Aí Jesus está dizendo, eu estou chegando, meu filho, eu não te deixei só. Você não está chorando só. Eu estou te vendo, mas eu só posso chegar quando a medicina diz não. Eu só posso chegar quando o homem vai dizer não, porque a minha plenitude é maior do que a de todo homem na face da terra. Aí, quando ele enche os ossos, está no vale muitos que morreram. Aí Ezequiel, como sacerdote, que estava na linhagem por direito, Deus chama como profeta. O povo não podia cantar mais porque não tinha motivo. A sua cidade estava destruída. O seu templo já tinha exterminado. Seu pai tinha morrido, o pai sacerdote Buzi, sua mãe de Ezequiel tinha morrido. Só que quando Ezequiel, olha, eu não posso chegar até lá porque tocar em defunto, em esqueleto, é imundo para Israel, está fora. Aí Deus vem numa visão para Ezequiel. Ezequiel, vem que eu vou andar você sobre o vale de ossos seco. Quando Ezequiel começa a andar dentro de uma visão no vale de ossos secos, aí Deus disse a Ezequiel, você está vendo esses ossos? Ele disse, sim, Senhor. Poderá viver esses ossos? Senhor, tu sabes, porque Ezequiel já sabia que não tinha mais esperança para Israel. Israel já tinha largado Deus fazia tempo. Israel estava em outra cultura, em outro tempo de adoração. Mas eu acredito, no meio de uma multidão, ainda tem um doido que está dizendo, pode vir o que vier, mas eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré. O mundo pode se acabar numa crise, as coisas podem aumentar, mas ainda vai ter crente nessa face da terra, vai dizer, pode mudar tudo, menos a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu ainda acredito que tem pessoas aqui que estão nesse culto, que pode sobreviver a todas as coisas, mas nada vai poder abalar a sua fé, porque ele está confiante no Deus de Israel, que ainda há esperança para a sua vida. Só que quando Ezequiel entra no vale de ossos secos através de uma visão, versículo 5, Deus diz para Ezequiel, para ele profetizar, para o espírito de vida entrar nos ossos. Aqui não está falando do Espírito Santo, aqui não está falando de movimentação de Pentecostes, não. Aqui está falando do espírito de vida. Gênesis capítulo 2 versículo 7, que quando Deus faz o homem, Adão, para Deus finalizar com a sua criação, na narina de Adão, Deus sopra o fôlego de vida, e aí ele se torna vivente. Só que aqui, quando Deus olha para Israel, Deus disse a Ezequiel, aqui está a minha nação, aqui está o meu povo, aqui está toda a liderança. Está vendo esse povo, Ezequiel? Eu queria ir de volta na minha presença, mas há um tempo para a restauração, há um tempo para a glória de Deus, há um tempo para a segunda glória do Senhor. Você está entendendo por que motivo, circunstância e razão porque você está vivendo? Ainda há esperança para a tua vida, ainda há uma segunda chance de Deus para a tua vida, há restauração de Deus para a tua casa, ainda há renovo de Deus para a tua vida, ainda há restauração de Israel para a tua vida, ainda há milagre de Deus. Quando o homem diz que não tem jeito, Deus vai dizer tem, mas só um momento. Quando o homem vai dizer que não tem mais solução, Deus vai dizer tem solução, porque eu sou a lei da medicina. Quando o homem vai dizer não tem jeito, a porta está fechada há 10 anos, Deus está dizendo eu vou abrir, porque sou Deus de milagre.
Quando o homem vai dizer que não tem mais solução, Deus vai dizer: eu vou no meio, na frente, quebrando os portões, quebrando o cadeado, quebrando corrente e colocando a vitória na tua frente. Quando o homem diz que não tem jeito, Deus vem e derruba a muralha para te dar a vitória na tua vida. Quando o homem diz que não tem jeito, Deus te levanta do seu trono e diz: agora é comigo para eu abençoar a sua vida. É porque nós, como ser humano, gostamos de colocar um ponto de interrogação e um ponto final. É difícil nós aceitar uma situação, mas para você que veio aqui nessa noite, você que está ouvindo, Deus tem um milagre para a tua vida nesta noite. Assim que Israel vivia fora da presença de Deus, Deus estava com saudade de ouvir a voz de Israel. Deus nunca abandonou Israel. Deus permitiu que os seus inimigos assírios oprimissem Israel para ele dar valor à sua presença. Mas Deus nunca esqueceu de Israel. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Por mais que é difícil você possa estar passando, mas Deus não te esqueceu. Sempre Ele se lembrou de você na hora que você está chorando. A Israel, Ezequiel vem, anda, profetiza Israel, profetiza Ezequiel sobre Israel, que os ossos volte a viver, cria pele, carne, tendões. Ezequiel sai profetizando dentro daquela visão. Mas que quando chega nesse momento, Deus, Ezequiel diz: Senhor, agora é com o Senhor, porque carne, tendões, nervo, pele, os ossos veio, mas agora a ti pertence o fôlego de vida. Aí vem o versículo 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Deus estava falando para Ezequiel sobre aqueles ossos, dizendo: eu farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Aqui está falando de vida, que estava mortos. Aqui está falando de vida, que outra hora adorava, mas morreram. Mas mesmo assim Deus os perdoou. Mesmo assim Deus olhou para a nação dizendo: eu queria que você olhasse. Como Salmo 137, 126 vai dizer, quando eles começam a se lembrar que Deus é Deus por herança da sua vida, eles começam a exaltar o nome de Deus. E Deus disse a Ezequiel: eu vou pôr o espírito de vida novamente sobre esses ossos, e eles vão voltar a viver. E quando Ezequiel profetiza, o espírito de vida vem sobre aqueles ossos, sobre aqueles bonecos que estavam ali. Ele se coloca de pé e tem vida. Então disse: Ezequiel, está vendo esse exército que está dentro do vale? Essa é a minha nação que eu estou colocando de pé hoje. Mas o interessante é que Deus vai dizer: a minha nação. Mas Deus não vai deixar eles dentro da Babilônia novamente. Eles estavam mortos na Babilônia, eles estavam cativos. A Babilônia quer dizer o mundo. O rei Nabucodonosor quer dizer Satanás, o príncipe deste mundo que já cegou muito, sai fora. Deus olha para o seu grupo, olha para a sua nação, para o seu povo. Vocês sofreram, vocês morreram, se afastaram de mim, mas eu tenho saudade de vocês. Agora vocês estão vivos e vai voltar para Jerusalém, vai reedificar o muro, vai levantar o templo e vai me adorar novamente.
Você está entendendo? Outra hora você estava lá no mundo morto, escravizado no pecado. Satanás está dizendo: acabou, escravizei, não tem mais jeito. Aí Deus vem com a sua mão, te resgata, coloca o espírito de vida e vem dizer: vem para o meu reino, porque aqui é o seu lugar de vida, de gozo e de eternidade. Só que quando Deus olha para Ezequiel vem dentro da visão e disse: Ezequiel, agora volta e fala para os sacerdotes, os levitas, arrumarem as suas tendas, arrumarem os seus tambores, as suas guitarras, os seus violão, os seus pandeiros, porque a hora de voltar para Jerusalém está chegando. Aí a Bíblia diz que morre o rei Nabucodonosor, vem agora o rei Ciro, e o rei Ciro vai reinar sobre Babilônia. E quando ele reina, vai dizer: a este povo que sofreram, tem liberdade de voltar para a sua terra e construir o seu templo. A este povo deu liberdade para voltar para a sua terra. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, finalizando? Deus vai vir buscar uma igreja não morta. Deus não vai vir buscar crente morto. Deus não vai vir buscar uma igreja que esteja alienada com o mundo. Bem verdade que todos nós que estamos aqui, nem todos nós ouviremos o soar da última trombeta. É bem verdade que todos estão orando e não vai ouvir. É bem verdade que todo mundo vai estar chorando, levantando suas mãos, sacudindo, mas não vai subir. Que é isso, pastor? O senhor está me julgando? Não, porque a palavra do Senhor diz que quando esse povo louvava ao Senhor, o seu coração estava distante da presença de Deus, a sua mente, a sua boca adorava porque tinha que adorar, vinha para a igreja porque tinha que vir, mas o seu coração estava distante. Deus está dizendo: eu dei vida ao povo e vou arrancar de gente da Babilônia e levar para Jerusalém. Deus não perde o seu povo. Deus não perde ninguém para Satanás. Eu sempre digo uma coisa: quando Deus vai ver que alguém vai tentar se afastar, Deus toma, leva. Mas Deus não perde ninguém para o inferno, a não ser que a pessoa queira e professem dizer: eu quero ir mais para o ocidente. Deus não permite ninguém ir para o inferno, aquele que Ele escolheu. Aí o povo de Israel agora arruma a sua tenda, pega os seus instrumentos, ele se prepara. O interessante é que aqueles que estavam adorando a outros deuses, na segunda lei judaica, que eles deviam morrer, eles podiam apedrejar toda a sua família, mas Deus dá uma misericórdia, uma segunda chance para eles saírem da Babilônia, para eles tomar a decisão da sua vida em Jerusalém. Sabe o que Deus está fazendo com este mundo, a igreja nos tempos atuais? Deus está dando uma segunda chance para as igrejas, para sair dentro da Babilônia, tomar o rumo, o caminho do conserto, porque enquanto estiver no caminho há solução, enquanto está no caminho há esperança. Deus está dizendo: eu vou levar a minha igreja mais viva para o reino que eu preparei, como foi dito já nesta noite. Ele prometeu, João capítulo 14 disse: não fique triste, a palavra no original é: não fique triste, não se perturbe, porque em breve eu voltarei para buscar vocês, porque estou indo agora onde está o meu Pai, vou preparar lugar, e para onde eu estiver, vós vão estar também. Essa promessa não se cumpriu, essa promessa está de pé. E Deus tirou a sua igreja da Babilônia, do mundo, que estava alienados com o pecado, que estava na corrupção. Deus está tirando, Deus está dando vida nesta noite, dizendo: eu estou dando vida a vocês, eu estou dando vida na sua alma.
para que você tome a decisão, sair da Babilônia e vá para um lugar que eu preparei, porque eu tenho saudade de ouvir a sua voz. A igreja não é necessário viver dentro da Babilônia. A igreja não nasceu para viver dentro da Babilônia. Você não nasceu para viver dentro da Babilônia. Você não nasceu para ser alienado com o mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos passando por este mundo, mas a nossa eternidade está preparada. Deus vai vir buscar uma igreja viva, viva na presença de Deus. E se você nesta noite está vivo na presença de Deus, você está vivo na presença de Deus, e você ainda espera o arrebatamento da igreja nesta noite. E já finalizo nesta noite dizendo que tem muitas pessoas que perderam a expectativa, tem muitas pessoas que perderam a esperança. A Rússia ainda não é a terceira guerra, a Ucrânia ainda não é a terceira guerra, não vai ter terceira guerra agora para esse momento. Mas uma coisa vos digo, que a Rússia é um dos países que está envolvido na terceira guerra por surgimento do arrebatamento de Cristo. A Rússia é um gigante que está despertando do sono. Você tem ideia disso? Israel é o nosso relógio. O terceiro tempo, que é para o Messias, e Yeshua HaMashiach vai vir para eles, para a gente arrebatamento. O terceiro templo já está sendo projetado. É onde está aquela bazuca de ouro, onde tem o muçulmano que estão ali, e a outra religião, o Islã e o muçulmano estão lá. Vai ter essa briga, esta guerra, porque o templo de Jerusalém vai ser construído em cima daquela. Você tem que destruir aquilo para o Messias voltar para Israel. Mas para a igreja é o arrebatamento. Não pense que vamos voltar uma boa infração, o leite vai baixar para 1,99. Não. É daqui para pior. Se programe com o seu salário, com o seu dinheiro. Gaste o que você tem gastado dentro da sua planilha, dentro da sua programação. Se prepare, a igreja tem que ter ideia, tem que ter ciente disso. A igreja não precisa estar alertando, a igreja ela tem ciência disso, que nós estamos vivendo os últimos momentos aqui nesta terra. Mas essa revelação de Israel finaliza a história, que Ezequiel volta da visão, chama de sacerdote, os levitas, prepara o povo, e eles têm a sua liberdade, e volta para Jerusalém. 126 de Salmo vai dizer o cântico. E quando o povo está lá em cima nas alteiras, lá nos montes, ele vai vir um grande povo cantando, sorrindo, batucando, batendo palma, se alegrando, dizendo: voltamos para nossa terra natal. E a nação vai dizer: olha quem está voltando. Quem é? Israel. O mundo, a igreja, aqueles que ficarem, vai ver no dia do arrebatamento um segredo. Todos nós, cristãos, vai ver Deus raiando nas nuvens. Os ímpios não vai ver. Isso aqui só para quem é crente. Só que aquele desviado que ficaram vai dizer: o que está acontecendo? Aí o desviado que ficaram vai dizer: eles estão indo embora para Sião, morar com Deus eterno, que prometeu e veio buscar a sua igreja. Ele prometeu e veio buscar. É para nós, tá? Essas cadeiras estão cheias. É para o culto de ensino, está cheio. É para as quinta-feiras, está cheio. Mas sabe por que não está? Tem muitos que estão dentro da Babilônia, não tem mais coragem de cantar, tem mais coragem de vir para a igreja. Quando veste a roupa, eu conversei com o irmão, e ele disse que uma vez colocou o terno, quando ele ia saindo, deu aquele esfriamento na sua alma, na sua mente, que ele pegou o terno, tirou o sapato e sentou. Tem muitos que estão na Babilônia, não conseguem se levantar mais, não conseguem se erguer a sua voz. Deus não esqueceu, mas Deus quer que a pessoa tome a decisão de se levantar. Não só aqui, terça-feira falei, foi terça-feira, tem um pastor amigo meu, a gente sempre conversa. A igreja dele tinha 140 pessoas. Hoje só tem 40 pessoas.
A pandemia não é nosso inimigo, não. Ela teve os seus motivos de bom e os seus motivos de ruim. A pandemia veio revelar quem era nós. Muitos estavam escondidos, muitos da igreja, muitos de casas e lares estavam escondidos. Mas veio para revelar realmente quem é as pessoas. Eu assisti, no meio da pandemia, assisti uma reportagem de um pastor que disse: meus irmãos, eu vou fazer 40 minutos. Aí mostra a igreja dele, quase 3.000 lugares que era o assento da igreja deles. Ele diz: dentro da Bíblia eu encontrei quarentenas. Aí foi até na caverna de Adulão, quando Davi se escondeu e o soldado foi matar Davi ali, se conciliar com Davi, começaram a conversar, e Davi ganhou e preparou um exército e saiu da caverna mais forte do que ele tinha entrado. A pandemia veio para duas coisas: dar vida e matar. Aqueles que não aguentarem vão se esfriar na fé, e aqueles que lutarem vão voltar para sua casa. Ele vai dizer: se eu viver, vocês vão ver o que eu estou dizendo. A igreja não será mais a mesma na era brasileira, no século 21. Depois fui olhar o perfil dele, ele tinha falecido. Mas o vídeo ficou, está lá no YouTube. A igreja não volta mais. Sabe o que está acontecendo aqui no Brasil? O que está acontecendo na Escócia, na Alemanha, na Suécia. Igrejas, templos onde Martim Lutero, onde William Seymour, Jonathan Edwards, pessoas que viveram, deram a vida para o evangelho. Lá é bares, casas noturnas, é bar, é coisa de danças. A igreja está fechada porque o povo esqueceram Deus e se enfiaram na idolatria. A idolatria não é simplesmente você pegar uma imagem e adorar. A idolatria é quando você coloca algo em primor da sua vida, você se apega a isso, isso é adoração. Deus não está preocupado, não são aqueles que estão adorando a imagem, porque talvez a inocência, Deus ainda vai ter misericórdia, mas é algo que nos apegamos, um celular, um computador, uma roupa, uma casa, um carro, alguma coisa, e colocamos na nossa vida em lugar que não é necessário, e esqueçamos de Deus. E aí foi que Deus veio para Israel dizer: vocês me esqueceram, mas eu estou com saudade da igreja de vocês, estou com saudade da voz de vocês. Fica de pé. Essa noite nós vamos encerrar esse culto. Talvez você olhava: nossa, eu queria pular, queria chorar, queria cantar, levantar minhas mãos. Não. Mas essa palavra é um despertamento para nossas vidas. Essa palavra que nós podemos ter ciência que não é mais horas de nós trocar Jesus por qualquer coisa nesta vida, prazeres, fama, status. Jesus está voltando para buscar a igreja. E o que mais deixa eu triste é que homens e mulheres que têm a palavra de Deus estão se escondendo para perder pessoas. Eu não posso pregar isso na minha igreja, eu tenho que passar o bálsamo, eu tenho que passar a mão, porque o dízimo é mais alto. Não, irmãos. Vida eu tenho, e aonde eu chegar, não me preocupo, porque a palavra, se eu não pregar ela, vem outra pessoa e prega a verdade. Eu não posso condenar ninguém, mas a verdade eu tenho que dizer que muitos estão corrompidos, estão alienados com este mundo, e Jesus vai vir buscar uma igreja que não está alienada, uma igreja que não é corrupta, uma igreja que não tem falsa adoração, uma igreja que não tem falso ensinamento, uma igreja que não se finge, é uma igreja verdadeira, é uma igreja que pelo sangue é marcado, uma igreja que ainda é notado pelo caráter, uma igreja que ainda é notado pela sua vida, porque hoje é difícil a gente enxergar uma pessoa que é crente. Antigamente, quando a pessoa passava: a paz do Senhor, irmã, a gente ficava receoso, aquela irmã dizia: paz do Senhor. Mas hoje a gente tem que perguntar: você é evangélico? Você é pastor? Você é isso? A igreja está muito longe para seguir a eternidade, mas nessa noite eu tenho certeza que nós estamos no caminho ainda há esperança e a solução
para nós rever nossos conceitos. E nós precisamos, eu preciso, você precisa rever nossos conceitos. Onde deixamos Deus? Onde esquecemos Deus? O que é que faz nos deixar Deus? Israel tinha deixado Deus há muito tempo. E aí às vezes nós se perguntamos: por que acontece tal coisa? Deus permite. Há uma permissão, que tudo é permitido por Deus e é o querer de Deus. Deus permite às vezes que passamos por momentos para que nós chegarmos mais na presença de Deus e choramos mais um pouquinho na presença de Deus. O povo que chora, o povo que busca, é quando está doente e quando está na prova. Irmãos, quer ver uma igreja alegre, cheio do poder? Tenha prova e doença. A igreja vai buscar, não seja na igreja, mas em casa, sai no centro de oração, manda mensagem: ora por mim, vamos orar, vamos fazer campanha. Mas Deus está dando uma chance para nós. Jesus vai me buscar uma igreja pura, uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Esse culto é uma autoanálise. Deus está despertando o gigante. O anticristo já está no nosso meio, mas ele não pode se revelar por causa do Espírito Santo ainda que está conosco. Mas em qualquer momento, irmãos, Jesus pode voltar aqui agora. Para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma? Quem vai vir de encontro à tua alma? Deus deu a segunda chance para Israel. Eles ouviram a voz de Deus. Deus está dando a segunda chance para você ouvir a voz de Deus. Deus está dando a segunda chance para você falar com Deus. Muito tempo que às vezes nós falamos com Deus, nós corremos na vida toda, passamos o dia todinho correndo, aí nós lembramos: eita, hoje tem culto. Mas Deus quer que você fale hoje com Ele. Tenha saudade da sua voz. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu pensamento, Ele quer ouvir o que você quer falar com Ele. Ele está dizendo: eu vou te dar uma chance para que eu venha reatar aliança com você, e a qualquer momento eu vou vir buscar você para perto de mim. Você consegue olhar para Cristo lhe chamando, dizendo: vem Maria, herdar a coroa da vida eterna que está preparada para você. Você consegue ver os anjos olhando para você, dizendo: aqui está, Senhor, a igreja que estava preparada para o Senhor. E Jesus vai estender as mãos dizendo: vem e aproveita aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas uma igreja viva. Eu quero orar por você nesta noite, enfatizar esta palavra: vivo. Deus não vem buscar uma igreja morta. Deus não vem buscar uma igreja que esteja alienada com o mundo. Deus não vem buscar uma igreja que esteja no pecado. Deus não vem buscar uma igreja que esteja brincando de ser crente. Deus não vem buscar uma igreja que estão num convindo ou sendo a favor dos erros do pecado. Deus vai vir buscar uma igreja justa, santa, maculada pelo sangue do Cordeiro, viva, que tem esperança do arrebatamento. Eu quero que você saia nessa noite dizendo: a minha vida está preparada, a qualquer momento eu posso estar com Jesus. Se eu tombar nesta